Graça e paz, amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para responder a mais uma questão doutrinária muito importante no nosso tempo. Eu diria que nós vamos falar rapidamente sobre a questão da herética doutrina da perca da salvação, utilizando textos fora de contexto, e nesse momento nós queremos obviamente responder o seguinte: se o cristão não pode perder a salvação, como entender Hebreus capítulo 6? Uma questão realmente muito discutida. E muitos hereges hoje, para poder fundamentar a perca da salvação, eles estão utilizando este texto. E nós gostaríamos de falar rapidamente sobre ele nessa oportunidade. Abra sua Bíblia. A carta aos Hebreus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 4, que diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o a ignomínia, ou seja, a vergonha. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Como explicar essa questão da carta aos Hebreus? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que não se pode usar um texto isolado da Escritura para se fundamentar uma doutrina. Uma carta, um livro da Bíblia, ele está totalmente ligado a um conceito que a gente chama de um conceito geral da exegese e da hermenêutica. Ou seja, a mensagem que um determinado livro tem para passar é uma mensagem única. E uma mensagem de um livro, já que é uma mensagem única, não pode existir então, quando nós lemos a Escritura, não pode existir dentro da mesma Escritura algo que venha contradizer aquilo que é central dentro de um livro ou dentro de uma carta. Então, um cristão maduro deve entender, em primeiro lugar, como eu devo analisar a carta aos Hebreus. Eu devo analisar a carta aos Hebreus observando claramente que o autor da carta aos Hebreus, ele não está falando de perca da salvação. Ele não está falando de salvação temporária. Falar sobre salvação temporária é simplesmente se levantar uma tese perigosíssima. É levantar a tese do possível fracasso de Cristo na cruz do Calvário. Seria isto possível? Somente, realmente, quem está cego, doutrinária e teologicamente, quem não tem convicções profundas do que Cristo fez na cruz, é que poderia falar um absurdo desses. A carta aos Hebreus é uma carta que tem por finalidade, é a pulsação da carta aos Hebreus, como de toda a Escritura, falar da grandeza de Cristo. Falar da grandiosidade de Cristo, da majestade de Cristo, da superioridade de Cristo sobre o quê? Sobre Moisés, sobre os cerimoniais judaicos, da observância de mostrar Jesus acima do sábado, de mostrar Jesus acima de tudo e de todos. Esse é o coração da carta aos Hebreus. Como então o autor da carta vai falar de toda essa grandeza e potencialidade que estão sobre a pessoa de Cristo, e depois nós vamos ler um texto, um capítulo, e alguém vai tentar usar de forma isolada, ignorando todo o coração da carta para falar sobre o fracasso de Cristo.
Porque salvação temporária é sinônimo de se crer no fracasso de Cristo. E o que o texto então está falando? Precisamos entender texto e contexto, ok? Em primeiro lugar, precisamos entender que o texto tem uma característica literária. Qual é a característica desse texto? Ele é um texto narrativo. O texto narrativo é aquele que descreve momentos, é aquele que descreve cenários, é aquele que mostra acontecimentos. Ele é totalmente diferente de um texto normativo. O texto normativo é o texto que estabelece questões inegociáveis. E esse texto aqui não está falando disso. Esse texto é um texto narrativo. E o que o autor está dizendo? Obviamente o autor está dizendo que ele está observando à sua volta alguns acontecimentos. E ele não está dando, obviamente, aqui, baixando uma questão normativa que vem da parte de Deus, mas ele está falando de algo da sua experiência humana em relação à sua observância. Questão totalmente diferente. Totalmente diferente. E o que ele está dizendo? Nós estamos no primeiro século. A igreja é fortemente perseguida. Muitos cristãos estão sendo mortos de maneira cruel e brutal. E então o que o autor aos Hebreus está querendo dizer? Ele viu muita gente se aproximar. Ele viu e ele entendeu, de acordo com a sua visão humana ilimitada, que aquelas pessoas haviam sido trazidas e foram aparentemente iluminadas pelo Espírito de Deus. Eles estavam no meio do corpo, mas de repente eles deixaram e eles caíram. Mas por que eles caíram? Porque toda a pressão em volta da igreja e dos cristãos fez com que aqueles que estavam, mas não eram, fugirem, deixarem e caírem. Somente os cristãos verdadeiramente alcançados pela graça permanecem até o final, independente das pressões e das perseguições. Somente os cristãos que têm a convicção do Espírito em seus corações. E a perseguição da igreja, a igreja no primeiro século, vai nos mostrar, inclusive, que a perseguição acaba se tornando como algo que vai peneirar os verdadeiros cristãos daqueles que estão infiltrados. Aplicando na nossa época, muita gente pode estar dentro da igreja visível, mas não significa que estará na igreja invisível. Você vê muita gente na igreja que a gente chama de igreja militante, na igreja que às vezes é até ativista, mas essa pessoa não significa dizer que você vai ver todas essas pessoas na igreja triunfante. Significa dizer que Deus conhece verdadeiramente aqueles que são seus, aqueles que são verdadeiramente convertidos. Mas os infiltrados, em algum momento, eles sairão, porque eles não foram alcançados pela graça. Eles estão ali por causa de alguma coisa, talvez por medo do inferno, se infiltraram na igreja. Talvez por uma pregação distorcida e errada, entraram na igreja. Talvez achando que no meio dos cristãos, Deus não veria ou não vê quem verdadeiramente eles são quando estão por trás dos bastidores. Precisamos aprender a diferenciar as coisas. O texto está falando de uma questão narrativa. O texto não está de maneira nenhuma fechando uma questão doutrinária. Não está falando de salvação temporária. Não está de maneira nenhuma mostrando perda da salvação. Isto é impossível acontecer. Deus é Senhor de tudo e de todos. Então é importante que a gente guarde estas coisas no nosso coração. Se em primeiro lugar, a questão é analisar isso que nós acabamos de dizer aqui. Em segundo lugar, é buscar quem possa nos ajudar com uma interpretação pura das Escrituras. Só assim a gente vai chegar à verdade. Que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus. Forte abraço.